oitavo ano! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é a disciplina de sustentabilidade. Pois é, hoje a gente vai continuar com o nosso assunto aqui, fenômenos naturais e impactos ambientais. Quem veio aqui para me ajudar hoje a passar esse conhecimento para todos e todas é Everton, nosso intérprete de Libras. Obrigada, Everton, pela disponibilidade, né? Por todo o compromisso aqui com a gente, tá certo? E hoje nós temos o nosso querido professor Gilson acompanhando a nossa aula. Tudo bem, professor? Tudo bem, professora. É sempre uma alegria estar aqui dialogando com a senhora. Já me conhece, né? Professor Gilson Soares, o rapaz do rostinho lindo. Não diferente disso, mas estou aqui aguardando as interações de vocês pelo aplicativo do Educa Recife. Já estou com ele aqui aberto. Bora lá, oitavo ano, interagir, viu? Baixe o aplicativo, é importante demais ter ele aí na sua mão, no seu celular, tablet, notebook. Enfim, onde você vai utilizar. Tem a TV Nova que você assiste a gente também. Tem olha canal o código YouTube aí lá, do lado do professor. É, olha ele aí, olha aí. Maravilhoso. Vem, curta o caminho, né? Encurta o já caminho. Vai direto, baixa o aplicativo, interage aí com o nosso conteúdo pessoal. Massa! Isso aí, professor Gilson. Então, o que vimos na aula anterior, nós vimos aí, ó, fenômenos e desastres naturais. A gente sabe que as duas coisas são diferentes, né? O fenômeno natural, ele ocorre naturalmente pela Terra. São todos os fenômenos, né, de tempestades, movimentos, né, do nosso solo terrestre, né? Professor Gilson vai falar um pouquinho mais dessa história aí, viu? Da litosfera se movendo, né, professor Gilson? Exatamente. Então, fenômenos climáticos, tá certo? Todos esses fenômenos são os fenômenos naturais. Os desastres naturais, pessoal, são em decorrência desses fenômenos e muitas vezes ocorrem, né, por conta da ação humana que intensifica esses fenômenos. Então, esses desastres incluem aí seres humanos, né, também sofrendo com os desastres, tá certo? E fenômenos que podem levar aos desastres naturais, nós vamos ver também, já começamos a ver na aula passada, né? E começamos com tempestades. Hoje a gente vai ver outros fenômenos que podem levar a esses desastres naturais, tá certo? Então a gente já começa aqui com um fenômeno que não é muito normal acontecer aqui no Brasil, né, professor Gilson? Os terremotos, também chamados de sismos, tá certo? Então, ó, os terremotos são fenômenos de vibração brusca e passageira da superfície da Terra, tá certo? Então, aquela tremida, né, aquela leve tremida aí que ocorrem quando há o movimento de placas tectônicas. Então, eita, placas tectônicas. Antes da gente ver essa história das placas tectônicas, eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa figura que tá bem aí atrás de Everton. Olha só, Everton tá bem no buraco aí, ó, que foi aberto por conta de um terremoto. Essa fenda, né? Você vê que é uma fenda que se estende aí a alguns metros, pelo menos, né? Que é o que dá pra gente ver na foto. Mas provavelmente pode atingir quilômetros e quilômetros, né, professor Gilson? Com certeza. A gente tem até a... Vou até botar aqui, professor. Famosa, justamente, que é a falha de Santo André ou San Andres, né? A galera do inglês aí, né? Gosta de falar muito, né? Que é justamente proveniente de um movimento falhoso, né? Uma falha que surgiu ali entre duas placas tectônicas, né? O mapa aí você vê a distribuição dessas placas tectônicas no globo terrestre. A professora falou, não ocorrem esses fenômenos aqui no nosso Brasil, né? O que ocorre às vezes são algumas acomodações, né? Você repara ali que o Brasil está bem acentuado, né? Bem no centro ali da nossa placa sul-americana, né? Não fica numa região tão instável que seria a região de encontro ou de separação dessas placas tectônicas. Sim, professor, como assim? Separação e encontro. Tá reparando aí no mapa que tem algumas setinhas vermelhas? Sim. Se você chegar mais próximo, você vai ver que tem algumas que estão indo no sentido contrário, uma para o lado, outra para o outro, e tem algumas indo de encontro, né? As duas setinhas se encontrando. Quando a gente tem essas setinhas
uma indo para a direita, outra para a esquerda, então, ou seja, a gente está tendo ali um movimento divergente. Ai, professor, olha, eu adoro esse assunto, viu? Adoro esse assunto. Então, movimentos divergentes que divergem, né, pessoal, como o professor Gilson está dizendo, né? Uma setinha para o lado, uma setinha para o outro, né, prof? Com certeza. E aí, quando a gente tem o movimento contrário, é o quê? Convergente, né, prof? Justamente, essas placas se encontrando. Uma indo na direção da outra, uma né? na direção da outra. Aí, quando a gente tem o movimento de falha, tá lá duas placas, né? Aí, falhou, professora. Eita. Aí, provocou o quê? O terremoto. O terremoto. Né? Tremor. Aí tem aquela questão de hipocentro e epicentro. O hipocentro é justamente onde ocorre a ruptura, a falha, na parte interna. Quando a gente tem na questão, não tem a onda que vai surgindo, aquelas ondas magnéticas, né? Olha, quase que não saem. Quando aquela primeira onda surge na parte externa do globo terrestre, é justamente o epicentro. Hipocentro lá embaixo, onde surgiu a falha, e o epicentro em cima, onde surgiu primeiro, onde ela começou a se tremer. Começou a se tremelicar lá, né, prof? Exatamente, por isso que tem essa diferenciação. Então, né? O epicentro mais próximo da superfície, né? E quanto mais próximo da superfície a gente tiver próximo do epicentro, mais forte também vai ser o terremoto, né, prof? Exatamente. Olha aí. E aí a gente sempre tem aquela questão, né, professor, quando o globo, na formação, né, do globo terrestre, a gente tinha um único megacontinente, aquela coisa toda. Aí justamente, o que é que vai explicar? A gente tem uma distribuição dessa atualmente hoje, é justamente esse movimento das placas tectônicas. Sim, professor, o que é que vai acontecer na parte interna do planeta para que essas placas aí venham a se mover? O que é que a gente estuda na geografia de processos endógenos. Eita! Tem os processos endógenos e os exógenos. Olha os aí. exógenos, eles são o quê? Os transformadores, né? Sim. São justamente a ação de vento, água, dos animais, passando por cima dos relevos e modificando, né? Modificando a paisagem como um todo, né? A paisagem como um todo. Já os endógenos, acho que estão aqui ocorrendo na parte interna da Terra, que é justamente os transformadores. Sim. Por que transformador? Porque, por exemplo... Onde o magma está se movimentando, né, prof? Exatamente, que é justamente no manto. No manto terrestre. Aí o que é que acontece? Está aqui, ó. Aí o vulcanismo. Aí tem lá... A gente vai mostrar também, que tem tudo a ver, né, também, né? Exatamente, porque o vulcão entrou em erupção, aí já vai dar o quê? Vai mudar aquela paisagem que estava fora, vai transformar aquele espaço, né? Vê o magma descendo, que é frio, né? É frio, é bom, tá bom. Frio que só. E aí quando aquele magma ele vai se resfriando e vai surgindo ali novos solos, novos territórios, você vê ali, ó, que entre no mapa, jogando o mapa na tela, Juninho, você vê que entra aqui o continente americano, o sul-americano, é o nosso, e a África. A gente tem um movimento divergente, que é justamente a famosa, né? a famosa dorsal mesoatlântica, né? Que justamente vai dando essa afastada, né, nos continentes. Então você vê que são transformadores, né? É um processo lento, não é assim de uma hora para outra, estava colado. Não é? Hoje tem 10 quilômetros, amanhã tem 20, né? Assim, né? Para o nosso tempo, é muito, né? Mas pro tempo muito da lento, Terra, né? O tempo da Terra já é um pouco mais... natural, né? Um movimento natural, né? Se a gente for levar em consideração o tempo da nossa Terra, né? Do universo. Aí tem aquele negóciozinho chamado correntes de convecção, que é justamente o que promove esses movimentos na placa tectônica. A gente tem o manto, aí tem aquele negócio, manto interno e manto externo. Aí o manto interno é aquele que está mais próximo do núcleo. Então, ou seja, vai ser mais quente, né? E é mais fluido, né? O magma é mais fluido, né? Exatamente. Já o manto externo ele é mais friozinho, um pouco mais denso. Mais friozinho não, né? Vamos dizer assim, né, professor? Menos quente, né? Exatamente, porque não é tão frio assim, né? Não é tão São temperaturas assim menores, né? Em comparação em um com o outro, né? Aí tem esse movimento cíclico, né? Sim. O frio desce e o quente sobe. E o quente né? sobe. Isso é a convecção, né, prof? Exatamente. Aí é como se fosse uma panela de água fervendo, né, gente? Olha só, começa a esquentar a água, aquela água quente sobe, formando aquelas bolhas quando está fervendo, sabe?
Então, aquela água quente sobe, a que está em cima, que está mais fria, desce e fica nesse negócio aí, ó. Com certeza. Não é isso, prof? Exatamente. Aí no mapa ali a gente vê também, a gente pode falar através do mapa o quê? Tem uma cordilheira bem famosa, né, professor, aqui no nosso continente sul-americano, né? Pegando Cordilheira ali dos Chile, Andes. Isso, justamente. Mas aí já vai ser o quê? O movimento de encontro, né? Sim. A gente vai ter uma placa continental, que é a nossa sul-americana, e a placa de Nazca, que vocês veem ali na tela, né? Você vê no mapa, que é uma placa oceânica. Joga aí, Cleitinho, por gentileza. Exatamente. Você vê ali na tela, meninos lá, verem, pronto. Aí tem a placa Olha sul-americana a placa de Nazca aí, e gente. a placa de Nazca justamente chegando ali, tá vendo? Perto ali. Chile, do seu lado esquerdo aí, né, na Peru, tela. rodeando ali o continente sul-americano. Então essa placa, como ela é oceânica, ela é menos densa do que a placa continental, que é mais pesada. Já pegando o Oceano Pacífico ali, Exato. né? Aí você vê que as setas estão de encontro, né? Tá uma de encontro com a outra. Aí o que acontece? A menos densa dá aquele mergulho por debaixo da mais densa, alimentando ainda mais aquele manto que existe ali, né? Então, e renovando também o solo, né, professor? Exato. Esse movimento, quando dá ali, dá o quê? Um soerguimentozinho ali, ó. Que estão se encontrando e vai o quê? Vai surgindo ali, aí formando aquela cordilheira bem famosa. Então, quando desce uma, a outra sobe, formando cordilheiras. Então, ó, gente, nesse movimento, né? Uma vai para baixo, é a menos densa, né, prof, que desce. Pronto, uma vai para baixo. Essa que tá indo para baixo, gente, como ela vai virar, né, um magma mais fluido novamente, né? Exatamente. Então, tudo que está ali de informação, inclusive, sobre a superfície terrestre, vai ser perdido. Então, é por isso que muitas vezes até nessa questão de fósseis e tudo mais, né? Se tiver alguma informação ali de quantos anos aquela rocha tem, se ela estiver próxima de uma fenda, não sei, como é que a gente chama, professor? É falha. É falha, né? Isso. De uma falha dessa, então aquelas informações vão sendo perdidas, porque ela é como se fosse uma reciclagem ali, né? Não é isso, prof? Justamente. E aí o que subiu virou essa montanha, né? Aí você vê que é uma coisa, um simples mapa, como ele alimenta bastante informações. Muita coisa, né? né? Muito interessante. E trouxe o professor Gilson aqui especialmente para isso, né? Para que ele trouxesse mais informações, por ser professor de geografia, né? Especializado nessa parte. Então, eu trouxe ele aqui para isso. Atividades vulcânicas, ó. Então, os terremotos também podem ocorrer por conta de atividades vulcânicas, né? O professor Gilson já falou um pouquinho sobre isso, tá certo? E deslocamento de gases, porque existem muitos gases aí, né, professor, que saem aí, porque o que acontece? Esses gases, pessoal, eles estão dissolvidos ali naquele magma, tá certo? Então, quando esse magma começa a soerguer, né, para sair ali do cone do vulcão, a gente pode chamar de cone, né? Pode sim. Um conezinho. Do conezinho do vulcão, esses gases já começam a se desprender daquele magma. E o magma, quando ele sai do vulcão, ele já passa a ser chamado de lava, né, professor? Justamente. Então, esses gases são poderosíssimos, viu? Porque é muita força, tá? Os gases, eles têm as propriedades que vocês já devem ter visto em ciências, né? A gente estuda as propriedades de gases, líquidos, né? E tudo mais. Então, assim, as propriedades da matéria, né? Então, os gases, eles têm essa propriedade de se expandir, né? E de se comprimir. Então, quando esses gases começam a se sair daquele magma, né? Aquele magma líquido, para poder se expandir, então ele vem com uma força gigante. E isso pode fazer com que ocorram desastres e tudo mais, né? Maremotos. Aí tem gente que confunde, viu, professor Gilson? Maremoto e tsunami, né? Com certeza. Porque não é a mesma coisa. O maremoto, ele surge aí, ó, lá no fundo do oceano. E se você reparar direitinho, tem uns círculozinhos aí em amarelinho, né, no assoalho oceânico, mostrando, né, como se fosse um epicentro isso aí, tá certo? De onde está ocorrendo aquela tremedeira na Terra, né? Então, o maremoto é uma consequência de um terremoto, não é, professor? Exatamente. Eu estava aqui lembrando, professora, que esse ano a gente teve até uma mudança meio aleatória na cor do céu, na coloração do céu. Sim, é verdade. Foi Rio de Janeiro, né? Toda aquela região por ali.
Que foi justamente... Aquele céu vermelho. Isso, que foi justamente... Que teve aqui também em Recife um tempo, né? Exatamente, porque a gente teve uma atividade Boa. vulcânica Exato. na ilha de Tonga. Bem aqui do lado, né, a ilha de Tonga. Na Oceania, né, justamente. Mas aí o movimento atmosférico, foi praticamente um mar vermelho no céu, não é verdade, isso professor? Mesmo, foi justamente. É mesmo. A gente acordava de manhã cedo, né, já via aquele céu todo vermelho e todo mundo ficou, meu Deus, que danado é isso, aí foi né? Justamente esse vermelhão, né? Isso, essa cortina de fumaça, digamos cortina assim, de fumaça. que acabou surgindo nesse estouro lá nessa erupção vulcânica que houve na ilha, bem pertinho aqui de Tonga. Bem pertinho, Para vocês verem, né, como o ar se movimenta, né? Né? O vento, aliás, né? Porque o vento é o ar em movimento, né? Então, aquele ar todo, ó, sendo levado pelas correntes, né? A gente não vê porque é transparente. A gente não tá vendo ele se movimentando, mas ele tá se movimentando. E chegou aqui no Brasil também todos esses gases trazendo aquelas cores, né? Que foram preocupantes no início, né? As pessoas ficaram, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas termina sendo até um espetáculo bonito, né? Com certeza. Aí essa questão do tsunami, ela ocorre justamente quando a gente tem esse processo de falhamento no oceano. Aí essas ondas, né, magnéticas acabam, quando a gente tem um falhamento no oceano, essas ondas magnéticas formam uma grande onda e aí acaba devastando, né, grandes porque áreas. Porque a energia que está vindo, né, ali, ela termina movimentando a água, né, prof? Isso, exato. E essa água vem vindo na direção do litoral. E essa onda gigante no litoral que vai devastar aí cidades que a gente já vê muito na Ásia acontecendo isso, né? Bastante. Tsunamis na Ásia. E aí essa onda gigante, ó, é que vai ser chamada de tsunami quando atinge o litoral, não é isso, prof? Isso, exatamente. Nos oceanos são chamados de maremotos, não é isso? Correto. Perfeito. Ocorre muito na Ásia, porque lá a gente tem o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, né? Sim. Que é justamente essa área bem instável tectonicamente. Tectonicamente bem instável, Exato. Então por isso que há tantos maremotos chegando a... Teve atividade ali vulcânica. Sim, muito grande, né? Exatamente. Extremamente. Furacão, ciclone, tornado e tufão. Tá bonitão, hein? Coisa linda. Minha gente, veja isso. Isso aí é uma imagem de bonita satélite. Assim pra você ver, né? Então, para participar dele não tanto, né? É verdade. Mas para estar ali. Já pensou a gente fora do nosso planeta, no espaço, observando esse fenômeno? Então, é essa questão aí, né? A gente tá vendo, olha o olho do furacão, né? A gente fala, olha o olho ali, ó, de onde começa essa energia toda a movimentar, né? É verdade. As massas de ar, né, professor? Aí todo mundo trata furacão, ciclone, tornado, tufão, é como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Teve um tufão, teve um ciclone, fala qualquer coisa, mas não é, tá, gente? Eles têm características que os diferem entre si, tá certo? Então, são a mesma coisa. Eita, a moça tá bem confusa aí, né? Confusa, não sei. São a mesma coisa? Não, né? Então, olha só. Apresentam características semelhantes, porém diferem entre si, como eu falei, né? O ciclone e o tornado são os principais fenômenos aí. E o tufão e o furacão é como se fossem umas... sei lá, um diferencial aí dentro do ciclone, né? Acho que são, não sei se eu posso dizer que são mais fracos, porque tem a questão também dos ventos, né? A velocidade, o tamanho, né? Que ele vai ocupar, né? Com aquela ventania, toda aquela coisa louca. Exatamente, porque além do local onde ele surge, né? Depender do canto que ele surge no globo, vai depender de onde ele surgiu, vai ter a nomenclatura, mas a intensidade também influencia na questão porque também. Porque ele pode surgir no oceano também, né, prof? Exato, exatamente. Não necessariamente surgir só na parte terrestre, né? Dependendo da velocidade, da intensidade dele também tem essa diferença na nomenclatura. É loucura, viu? E aí, por conta disso, esses fenômenos são intensificados pelas massas de ar que podem arrasar as cidades, né? A gente vê bastante notícia nos Estados Unidos, né? Ocorrem muito desses fenômenos, né? No Caribe também. No Caribe, perfeito, exatamente. E aí as cidades ficam assim, gente, arrasadas, né? É uma coisa bem triste, assim.
E, diferentemente daqui do Brasil, né, que as casas são feitas de alvenaria, né, tijolo Sim. e tudo mais, nos Estados Unidos as casas são construídas com madeira, né, preenchimentos, né, dentro entre uma madeira e outra para poder aquecer a casa e tudo mais. É diferente. Então você vê que tem um monte de pedaço de madeira na foto, né, espalhado por conta disso, porque as casas são feitas de maneira diferente daqui, tá certo? E a seca? Olha a temperatura subindo ali, ó. Tá lá, Rapaz, que calor, hein? Intensificada com o aquecimento global. Tornou-se um problema enfrentado por muitos aí no globo todo, né? A seca é super importante, um fenômeno importante, por quê? Porque, como a gente já sabe, devido às atividades humanas, né, de emissão de gases de efeito estufa, o aquecimento global, ele está cada vez mais forte, mais perceptível, né? E alguns locais do mundo onde não era atingido por seca, hoje já está havendo seca, né? Essa falta d'água. Olha o solo aí dessa foto, a gente vê que o solo já está rachado. Por quê? Não tem cobertura vegetal para proteger o solo, para impedir que essa água não evapore com tanta facilidade. Então, há uma perda de nutriente aí sem igual, tá certo? Além da perda d'água. E o solo fica assim, né? Bem rachadinho, tá certo? Então, a seca, muito importante. Mudanças climáticas, né? Consequências das atividades humanas ao longo do tempo, como a gente já sabe. E aí, só para você não ficar pensando, professora, então, na Caatinga que é seco, acontece esse tipo de seca, Não, ali é um ambiente já climaticamente estabelecido, que é daquele jeito mesmo, tá? É o clima do lugar, tá certo? Então, é um clima semiárido, tá certo? Como os desertos são de clima árido, né? A aridez no deserto é natural. É um ambiente que está ali pela posição que ele está na Terra, no globo, não é, professor? Exatamente. Então, pela posição que ele está no globo terrestre, aquele clima foi estabelecido daquele jeito ao longo dos anos, né? Desde a formação da Terra, tudo que aconteceu, né? A geodinâmica da Terra, né? Os efeitos climáticos todos, os fenômenos todos, ali se estabeleceu aquele tipo de clima. Porque o clima também não é estabelecido de um dia para a noite. Não, de né, forma alguma. prof? Aqui tem essa diferença, né? De clima e tempo. né? As pessoas acham que é a mesma coisa. Não é a o mesma clima coisa. hoje está quente. Tá errado. A gente não pode falar isso, Erradíssimo. tá? Erradíssimo. Então, quando eu vejo alguém falando, eu já digo, não, é o tempo, amigo. Tempo, boa, né? boa. Não é isso, prof? Exatamente. Qual é a diferença, então, prof? É porque o clima, a gente tem que pegar essa análise sucessiva de tempos durante, no mínimo, 30 anos. Olha aí. Aí a gente consegue estabelecer o clima daquele lugar. Já hoje, se está ensolarado, amanhã é chuvoso, é o tempo que está ensolarado, é o tempo que está chuvoso. Então a gente fala, Por favor, o tempo pessoal. hoje está ensolarado. Exato. Nada de clima ensolarado, viu? Não existe isso não, tá bom? Então aprendam aí essa diferença de clima e tempo. O clima, ele precisa ter um tempo aí estabelecido para que a gente consiga pegar, né, todas as informações, né, prof? Exatamente. E estabelecer ali o clima. O tempo não. O tempo, ele está mudando o tempo inteiro em alguns lugares. Em outros ele é mais estável, né? Isso, então, com certeza. É isso. Hoje mesmo a gente amanheceu com um tempo chuvoso. Não foi? Já agora e tá agora já ensolarado. está ensolarado. Olha o tempo aí em Recife mudando o tempo inteiro, que coisa, né? Mas acontece e é natural, tá? Que isso aconteça. Então, a seca e a expansão do processo de desertificação. Então, esses lugares aí que a gente estava falando, que antes não havia seca normalmente, agora está num processo de seca, né? Anos aí, 2, 3 anos que já não chove. Tudo isso é por conta dessas mudanças climáticas, tá certo? Que alteram o regime de chuvas daquele lugar, né, prof? Sim. Então, pode causar aí, pode iniciar um processo de desertificação. Claro. Porque se a vegetação morreu, porque não está recebendo água, né? Aquela vegetação, ela estava já adaptada a um determinado tipo de clima, né? Aos pouquinhos, o tempo ali, né, está sendo alterado, né, professor? Porque o dia a dia, né, não está ocorrendo mais chuvas. Então, assim, o regime de chuvas alterado, a vegetação foi toda exterminada por falta de chuvas, né? Ela não estava acostumada com isso, né? Até um certo ponto era assim, depois começou a mudar, não aguentou. Virou isso aqui.
E a partir disso, a erosão pode agir muito facilmente, né? E o processo de desertificação, ele vai só, aos poucos, aquele solo seco, aquilo tudo vai aumentando, né, professor? Até aquilo virar um deserto, né? Com certeza, porque a gente pega, pronto, a caatinga mesmo. Os animais vão ser adaptados àquele lugar. Isso. A vegetação também adaptada àquilo ali. Não, e também a tristeza, porque o pessoal pensa que, poxa, um ambiente seco, não é um ambiente que tem uma biodiversidade. Pois é, ótimo esclarecer isso, porque a Caatinga tem uma coisa por rica. trás ali que as pessoas acham que é um lugar ruim, que não tem biodiversidade, que não sei o quê. Pelo contrário, é muito rica. Exatamente. Mas aí quando a gente tem as alterações climáticas, e aí vem a ocasionar a questão da seca, é triste, né, professora? Porque a gente pega uma grande área que acaba se tornando improdutiva. Isso. E quando a gente para pensar de onde foi que surgiu esse fenômeno, ele vem parar onde? No próprio ser humano. Exatamente. Através das suas atividades. Então, prejudica a agricultura, porque a agricultura depende da água, depende daquele clima para desenvolver. Até a nossa vida no cotidiano, né? A gente, quando passa um mês sem chegar água na torneira, é sofrimento, todo mundo já fica doido, né? Exatamente. O nível da barragem diminui. O nível da barragem diminuindo. Aí começa, né? Racionamento. Assim, tem toda uma série de fatores, né, que a gente vai sofrendo. E, também tem a questão contrária, né? Não só a seca, né? Também pode aumentar demais as inundações, né? As enchentes. Justamente. Isso a gente vai falar numa próxima aula, porque a gente já está terminando, prof. Vamos nos despedir. Gente, é uma alegria, viu? Sempre uma satisfação. Um beijo do rostinho lindo. Até a próxima, pessoal. Valeu, professor. Eu que agradeço, professor Gilson, e aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar aqui esse tema que eu acho super interessante, viu? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.